Estamos aqui em mais um dia de escola bíblica e temos estudado, os primeiros livros então da Bíblia. Já estudamos até o livro de Josué e hoje nós vamos entrar no livro de Juízes. Tem sido um tempo proveitoso, tem sido um tempo em que Deus tem falado aos nossos corações e temos aprendido muito da palavra de Deus. Então nós vamos estar orando, iniciando a nossa aula, e eu convido você a juntos, caminharmos aí pelo livro de Juízes e aprendermos mais da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, santo e poderoso, Senhor é o teu nome. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia. Te agradecer pela tua palavra, Deus. Te agradecer pela oportunidade, Senhor, que temos tido, Senhor, de estudar a tua palavra. Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor, neste dia, Pai, e que tenha liberdade, Senhor, através da minha vida, Pai, para falar com os teus filhos, para falar comigo, Deus. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ser exaltado, Deus, através dessa palavra, Deus, que nós possamos entender, Senhor, como é bom, Senhor, sermos guiados pelo teu Espírito Santo. Essa oração, Pai, que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, para quem tem a revista, nós estamos entrando hoje na lição número 12, que fala sobre Juízes, um tempo de anarquia. E aí eu pergunto para você, você sabe o que é anarquia, Uma palavra que a gente não tem muito costume, de usar, mas anarquia significa desgoverno ou falta de governo, E isso acontece porque, como acabamos de estudar em Josué, a liderança política, de Israel naquele momento era Josué, e Josué então ele veio a falecer, Então nós vamos observar que há um grande contraste, entre o livro de Juízes e o livro de Josué, E isso se dá pela falta de uma liderança, E aí a revista nos fala o seguinte, que oferece um grande contraste os dias, de Josué e de Juízes, e aponta para um período marcado por apostasia, por idolatria e, consequentemente, por opressão e sofrimento. Então, não tinha mais essa liderança centralizada, Os israelitas passaram a viver conforme melhor lhe parecia, aos seus próprios olhos. E começou um tempo de anarquia, que era a falta dessa liderança, desse governo centralizado. E guerras civis, que começaram então a acontecer ali nas cidades que haviam sido conquistadas, onde a misericórdia do Senhor foi muitas vezes manifestada através dos juízes que ele levantou, por isso o nome desse livro, E levantou esses juízes em períodos emergenciais, onde era necessário essa liderança através dos juízes para livrar da opressão, e conduzir Israel novamente ali para a vitória. Então, o caminho mais curto para longe de Deus está em atendermos os ditames da nossa própria vontade. E este processo não acontece abruptamente do dia para a noite, mas é algo paulatino, é algo que vai acontecendo aos poucos. Por essa razão, diferente dos israelitas, nós precisamos escolher o caminho da renúncia e da obediência todos os dias. E esta decisão é muitas vezes sacrificial e se contrapõe aos padrões da sociedade carnal na qual nós estamos inseridos, E aí vem aquela passagem de Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz: "E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então, o que nós vamos ver é que
o povo de Israel, ele resolveu viver segundo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. E isso levou eles, né, a situações difíceis. Quero lembrar vocês, né, da nossa última aula, em que Deus, né, fala para Josué que ele já era avançado de idade, mas que ainda haviam terras a serem conquistadas. E foi feita uma divisão das terras. E cada um ficou responsável, né, por conquistar a parte, né, que ainda faltava ser conquistada. Mas a verdade é que existiram algumas regiões que não foram conquistadas. Então os israelitas ficaram convivendo também com esse povo. E esse povo era um povo idólatra. Então eles acabaram se contaminando, né, pela idolatria desses povos que estavam inseridos ali naquela região junto com Israel. Então, Deus, ele nos dá uma amostra aqui que é necessário obedecer, é necessário renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, é necessário, né, a gente negligenciar até mesmo os nossos pensamentos, para que o nome do Senhor seja exaltado e para que a gente tenha vitória, para que Deus nos abençoe. Então, esse versículo, ele fala muito ao meu coração, porque é não se conformar com a situação como está ao nosso redor, né? Mas transformar pela nossa mente, pela renovação da nossa mente, é ter atitudes diferentes, atitudes que levam a gente a viver uma vida em santidade. E Israel, ele não soube ter essas atitudes ali no momento em que ele estava inserido ali naquele local. Então, nós vamos observar que Israel, né, por ele estar inserido ali, né, naquela região, junto com os cananeus, eles acabaram, então, por praticar, né, as mesmas coisas que o povo cananeu, então, fazia. Então, a gente vai observar que Israel, ele entra num ciclo, né, que já vem se repetindo desde o Egito, que é o ciclo de rebelião, arrependimento e libertação. Israel volta, né, para a prática da idolatria por ter sido contaminado ali pelo povo, né, cananeu que estava ali na mesma região que eles. Então, isso se dá pela fé oscilante de Israel no Deus Todo-Poderoso, né? Então, a gente vai observar que Deus concede a vitória. Israel, então, né, vê aquele inimigo poderoso ser vencido e então ele se rende, né, de maneira cheia de entusiasmo, né, de agradecimento a Deus, né, pela vitória. Mas não demora muito, né, para que então Israel então volte às práticas pagãs e continue se afundando cada vez mais na idolatria. E como uma forma de despertá-los, Deus permitia que sempre um novo inimigo se levantasse para então oprimir o povo, né? E isso era necessário, porque cada vez que isso acontecia, então Israel reconhecia os seus pecados e buscava ao Senhor. E ele observava, né, que havia sempre esse ciclo da providência divina e o fracasso humano, o arrependimento e depois a libertação e depois a vitória, então, que Deus concedia, né? O mesmo povo que havia conquistado a terra prometida poderosamente sob o comando de Josué, agora vive uma fé que vai ficar oscilando entre a santidade e a apostasia, algo que tem acontecido muito nos dias atuais, né? Então, a postura de Israel nos sinaliza um importante princípio. A derrota e a vitória são consequências do nosso relacionamento com Deus. Que tipo de relacionamento eu tenho desenvolvido com Deus, né? Muitos são os que querem usufruir da terra prometida, né? Do cumprimento da promessa, mas ao mesmo tempo querem viver de acordo com as suas próprias verdades, né? Querem ser beneficiados pelas bênçãos que Deus, né, derrama sobre as nossas vidas, sem arcar com as demandas de ter uma vida que seja conduzida por Ele, ou seja, obedecer a Deus, entregar a sua vida a Deus, né?
nós vamos lembrar que no livro de Deuteronômio, né, o Senhor estabeleceu um modo de vida que a nação deveria ter após a conquista da terra prometida. E aí, lembrar também que em Levítico, né, o Senhor estabeleceu um modelo de adoração que deveria, então, ser copiado, né, e ser colocado em prática por todos os moradores de Israel. E aí a gente tem que lembrar que antes de morrer, Josué fez um alerta ao povo, porque Josué já havia percebido que o povo estava se envolvendo novamente com a idolatria, né? E aí ele fez esse alerta ao povo a respeito da idolatria. Tanto que na nossa última aula nós falamos sobre isso. Ele disse, podem escolher a quem vocês querem servir. Se a Deus, né, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ou aos deuses cananeus, aos deuses pagãos. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué faz esse alerta, né? Só que existe um abismo muito grande entre saber e o fazer, né? Não basta a gente ter as informações, não basta a gente ser alertado, não basta a gente ouvir a pregação de domingo que nos ensina, não basta o pai e a mãe, né, nos alertar. Se na prática de vida a gente não se posiciona corretamente diante, né, de tudo aquilo que está à nossa volta. Então, de nada adianta nós sermos municiados com a verdade acerca de Deus no domingo e viver uma vida que não condiz com o Evangelho de Cristo, né, durante o restante da semana. Essa fé oscilante sempre vai redundar numa caminhada de fracasso para as nossas vidas. Então, que essa inconsistência de vida espiritual, né, que muitas pessoas têm vivido, né, é resultado da falta de manutenção das práticas espirituais. Então, a gente manter a chama acesa no nosso coração, a chama de comunhão com o Eterno, a leitura da Bíblia, a prática da oração e o culto. Esses elementos são necessários para que a gente tenha uma manutenção da nossa prática de vida espiritual diante do Senhor. E para que a gente, então, né, tenha o nosso coração fortalecido e não venha cair nas artimanhas que Satanás coloca na nossa frente. Então, nós vamos parar por aqui. Próxima aula, nós vamos falar sobre os juízes que foram levantados por Deus para abençoar o povo de Israel. Vamos estar orando, né, encerrando essa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por esta palavra. Te pedimos, Senhor, que a nossa fé, Senhor, esteja firmada no Senhor, que a apostasia não chegue, Senhor, às nossas vidas, Pai, que a gente entenda, Senhor, que é necessário obedecer, Senhor, e as tuas bênçãos nos alcançarão por causa da nossa obediência no Senhor. Queremos nos relacionar contigo, Deus, de verdade, de coração inteiro, Pai. É esta oração, Pai, que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus vos abençoe, né? Dê uma semana abençoada em nome de Jesus.